Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sei que vocês estão bem. Eu sei que está sendo muito cansativo, vocês têm se mostrado bastante cansados, desmotivados, e eu não quero isso, tá bom? Tudo vai acabar, nós vamos voltar à nossa rotina normal e vai ser tudo maravilhoso. Nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de persistência, tá bom? É importante nós termos essa vontade dentro da gente acesa para que tudo dê certo. Eu preciso da energia de vocês e vocês precisam de mim também, que eu sei. Então, vamos continuar, tá bom? Sem desânimo. Hoje, como combinado, nós vamos falar sobre história, né? Nossa revisão tão esperada de história. E nós vamos começar a revisão a partir da página 28 do livro, né? A partir do conteúdo da página 28. Que foi o conteúdo que vocês começaram a ter dificuldade. Por quê? Porque tem muitas informações e vocês acabam se confundindo. Antes de qualquer coisa, vocês precisam ter atenção, tá? Porque não é um conteúdo difícil. Eu sei que para vocês é novidade, porque são muitos marcos, né? E se vocês prestarem bastante atenção na história, no que for falado, vocês vão conseguir construir na cabeça de vocês uma cronologia. E a partir daí, as palavras-chave que eu tanto falo com vocês, que é uma forma maravilhosa de estudar. Nós vamos falar sobre a humanidade e o tempo. Para falar sobre a humanidade e o tempo, vocês precisam entender que a época em que surgiram os primeiros povos, né, é marcado por ser idade da pedra lascada ou período paleolítico, tá? Vocês podem ligar esse nome da pedra lascada porque eles utilizavam o que como instrumento principal para a realização das atividades? A pedra. Então, ficou marcado por idade da pedra lascada ou período paleolítico, tá? Que é a nomenclatura da época mesmo. Então, aqui nós começamos falando sobre os primeiros povos nômades. Primeiro, o que é nomadismo? Nomadismo é um estilo de vida, né, no qual grupos de pessoas, né, as pequenas famílias, elas não viviam num só lugar, elas viviam peregrinando. O que é isso? Elas viviam de lugar em lugar. Por quê? Elas paravam num determinado lugar para sobreviver, então elas utilizavam os recursos da natureza, né, para se alimentar, os frutos, a pesca, a caça. E quando esses recursos ao redor de onde eles estavam instalados iam terminando, eles já se mudavam novamente para um outro local, onde eles conseguiam mais fonte de alimento. E geralmente era sempre perto de rio, porque ali eles tinham tudo, a água e o alimento, tá bom? Como que esse povo se abrigava? Eles se abrigavam em cavernas ou eles faziam tendas com peles de animal, tá? Eles matavam, eles caçavam um animal para comer, então eles aproveitavam todo o animal, retiravam essa pele e faziam como tendas, né, para se proteger do sol, para se proteger da chuva. Nessa época dos povos nômades, foi a época da descoberta do quê? Do fogo e da agricultura. Como assim? Utilizando a pedra, eles entendiam, eles aprenderam, né, eles descobriram que daria para fazer fogo a partir do quê? Da faísca que as pedras faziam ao serem riscadas, né, pressionadas uma contra a outra. Então, eles descobriram o fogo dessa forma e assim eles poderiam fazer o quê? O preparo dos alimentos de uma forma diferente e até mesmo para se aquecer. E veio a agricultura também. Como que veio a agricultura? Primeiro, o que é a agricultura? A agricultura vocês podem sempre lembrar, eu já falei para vocês, agricultura vegetal, pecuária animal. Então, a agricultura são as plantações e tudo mais, tudo que a gente já estudou. E como que veio a agricultura? Esses povos nômades, como eu já disse para vocês, eles não ficavam instalados num determinado lugar por conta da sobrevivência, eles precisavam se alimentar para sobreviver. Então, quando começava a acabar o alimento do lugar que eles estavam, eles se mudavam para um outro lugar. Quando eles descobriram que se eles plantassem, né, as sementes dos frutos que eles comiam e plantassem as raízes, né,
que eles também se alimentavam, que eles também comiam, que isso frutificava, que isso nascia de novo. Quando eles começaram a entender, né, esse processo de renovação da natureza, eles começaram a ficar cada vez mais tempo no mesmo lugar. Porque eles começaram a entender que eles não precisavam estar em constante movimento para buscar, né, esses recursos naturais, que eles podiam renovar esses recursos. Daí originou a agricultura, não é isso? Que eles começaram a plantar, cultivar o solo e também a cuidar dos animais, não é isso? O que depois originou o quê? A pecuária. Descobrindo isso, eles passaram a ser o quê? Sedentário. Eles deram origem ao sedentarismo. O que é o sedentarismo? Eles passaram a viver fixamente num lugar, porque eles entendiam que dessa forma era possível sim sobreviver sem precisar ficar peregrinando, sem precisar ficar mudando de lugar para lugar, tá bom? Então, com esse novo estilo de vida, eles passaram o quê? A sofrer modificações na vida deles, né? Modificações boas, porque eles começaram a construir casas, né? Entre aspas, habitar coisas mais duráveis, que eles utilizavam a madeira, utilizavam a pedra, o adobe. Já falei para vocês que adobe é aquilo feito de tijolo, barro, né? Que secava ao sol. E com esse progresso, né, fogo, agricultura, sedentarização, melhorias com relação à moradia e tudo mais, né, os abrigos, se deu início à Idade dos Metais, porque eles começaram a utilizar a fundição desses metais, né, cobre, ferro, bronze. Então, se deu início à Idade dos Metais, que foi a última fase da pré-história, tá bom? Vocês podem sempre ligar que a Idade dos Metais foi o que finalizou a pré-história. O nomadismo, ele obrigava de uma certa forma que as famílias fossem bem reduzidas, né? Fossem pequenos números, porque quanto maior a família, mais difícil a locomoção. Então, quanto menor a quantidade de pessoas se locomovendo, era mais fácil esse processo de peregrinação. Com o sedentarismo, as famílias começaram a aumentar, né? De números, começaram a crescer. E com esse aumento, começou a dar origem ao quê? Às aldeias, né? Porque eles ficavam no mesmo lugar, as famílias iam crescendo, eles iam se procriando, né? E continuavam ali morando no mesmo lugar. Então, cada um construía aí o seu abrigo e assim começou a se formar as aldeias. Esse foi o início, né, das primeiras cidades, não é isso? Foi assim que começou as cidades, nessa época mesmo. Como eles descobriram esse novo estilo de vida, eles começaram o quê? A ter mais habilidades, tanto na agricultura, né, no cultivo dos vegetais, quanto na pecuária. E chegou um determinado tempo que esses alimentos começaram a sobrar, né? Esses alimentos sobravam e o que eles passaram a fazer entre si? Trocas, né? Por exemplo, eu tenho arroz e você tem maçãs. Eu preciso de maçãs e você está precisando de arroz, mas você também não tem arroz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar. Então, a partir daí, começou a se dar origem ao comércio. Sendo que não poderia ser chamado de venda porque não envolvia dinheiro. Então, essas trocas, né, de alimentos e tudo mais, troca de objetos, enfim, essas trocas feitas, né, por esses povos das aldeias e tudo mais, se chamava escambo. Eu tenho uma coisa que você precisa, você tem uma coisa que eu preciso, então vamos trocar, não é isso? Eu dou o que você quer e você me dá o que eu quero. Isso se chamava escambo, tá bom? Por que escambo? Porque não envolvia dinheiro. Quando começou a envolver dinheiro, que passou a se chamar venda, que nós temos ali até hoje em dia. E depois disso, surgiu um outro marco da humanidade, ou seja, uma outra época, né? Que foi o desenvolvimento industrial, foi o desenvolvimento das indústrias. Tudo começou com trabalho manufaturado. Lembra que eu falei para vocês? Manufaturado, trabalho com as mãos, artesanato. Eles confeccionavam objetos, né? No início, a partir de recursos naturais, palha, né? Madeira e tudo mais.
e vendiam. Aí sim o comércio passou a se chamar venda. Por quê? Porque envolvia dinheiro. Eles faziam, né, os artesanatos, os objetos com as mãos e vendiam. Né? Eles não trocavam por outra coisa. Eles davam o objeto e recebiam em troca o dinheiro. E a partir daí começou as máquinas a vapor, não é isso? Que começou a facilitar todo o processo do ser humano nessa época. E após isso, nós podemos falar sobre as transformações ocorridas na cidade, não é isso? Porque eu já disse que as aldeias, a formação de pequenas aldeias, quando eles descobriram o sedentarismo, que eles começaram a procriar e todo mundo vivia no mesmo lugar, formando assim as aldeias, aquilo ali já foi o início das cidades, porque começou a ser povoado em determinado lugar e tudo mais, então isso já se chama cidade, certo? E com relação às transformações, qual é o grande marco que nós podemos associar às primeiras cidades, às transformações ocorridas na cidade? A Revolução Industrial, não é isso? Que com o tempo as indústrias foram se tornando cada vez mais frequentes e dominantes nas cidades. Foi um divisor de águas, porque mudou drasticamente a vida do ser humano, facilitou muito a vida do ser humano. E com a Revolução Industrial, nós não podemos deixar de falar o quê? Da tecnologia, não é isso? Porque se iniciou com as máquinas a vapor, né? E isso foi tendo cada vez mais alterações. E hoje em dia nós temos toda a tecnologia que conhecemos, né? Os carros, as máquinas, as fábricas, as indústrias. E cada vez que o tempo passa, o homem ele é capaz de descobrir, né, os cientistas, enfim, os estudiosos, novas maneiras de melhorias, né, novas maneiras de evolução da tecnologia, que foi um dos nossos últimos conteúdos. E para finalizar a nossa revisão, né, que o último conteúdo trabalhado foram os primeiros povos nômades no Brasil, que foi quando vocês, né, me falaram que estavam com dificuldades, porque eu notei realmente essa dificuldade. Quando eu perguntei a vocês só confirmaram o que eu já sabia. Eu já falei bastante aqui agora, né, sobre o nomadismo e tudo mais, como isso se dava. Só que esse último conteúdo, ele especifica mais sobre a vida deles, né, e fala a forma em que eles viveram. Para caça, os nômades utilizavam o arco e flecha, né, que é um dos mais antigos modos de caça. E utilizavam também um objeto chamado boleadeira, que eu mostrei para vocês, né? Feito de couro, né? Tem uma corda de couro, 2 ou mais bolas enroladas na ponta, e uma pessoa habilidosa conseguia rodar, jogar no animal e, né, prender as pernas dos animais. A pintura rupestre se fez muito presente também nessa época, porque eles ainda utilizavam esse meio de comunicação, né? Essas pinturas, essas ilustrações. E as pinturas que se referiam à caça tinham como os animais principais consumidos por eles os quadrúpedes, né? Quadrúpedes, répteis e aves. Os menos consumidos, que eram os menos registrados, eram os peixes, não é isso? E outra curiosidade dessa época da vida dos nômades eram os animais gigantes, né? Que nós falamos sobre essa curiosidade. O tatu-bola gigante e a preguiça gigante, né? Que nós falamos, inclusive, sobre as tocas, de como eles faziam e tudo mais, que os cientistas descobriram tocas e foram pesquisar. Enfim, é um conteúdo bem legal, bem interessante de se trabalhar. Eu fiz um resumão aqui, tá bom? Eu posso disponibilizar os links das aulas para vocês, caso vocês queiram. Mas qualquer coisa é só vocês irem lá no canal do colégio, né? No canal do 4º ano, que todos os vídeos de história estão lá. Tudo isso que eu falei aqui tá lá especificado. História e o nome do conteúdo, como eu faço sempre, tá bom? E vocês, né, buscaram aí os exercícios que eu deixei disponibilizado na secretaria, e a partir daí nós vamos aprofundar ainda mais essa explicação no ao vivo, porque aqui no vídeo também não tenho como falar tudo. Então, na prática,
é muito melhor de aprender, resolvendo os exercícios, ok? Um beijo e vejo vocês no ao vivo.